Palavra de Vossa Excelência. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer ao senador Ferraz e à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional pelo convite para participar deste debate sobre integração energética na América do Sul. Queria começar fazendo algumas ponderações de caráter mais geral, para depois entrarmos no tema mais específico, né, da integração e da integração energética, e que às vezes não é bem percebido, digamos. E vou começar de forma bastante geral, mas de forma também rápida. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, é que o objetivo de qualquer sociedade é o desenvolvimento econômico, político e social. Muito bem. Podem divergir as estratégias, mas esse é o objetivo de uma sociedade e de um Estado. Segundo lugar, que o desenvolvimento econômico, ele depende do desenvolvimento político e social, depende de forma muito forte do desenvolvimento econômico. Dificilmente pode haver desenvolvimento social a longo prazo sem desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento político também, de uma certa forma, né? Terceiro lugar, que o desenvolvimento econômico depende do desenvolvimento industrial. Queria dizer isso porque hoje em dia no Brasil há uma certa visão de que o país pode ser uma grande nação agrícola, o grande celeiro do mundo e assim por diante. Há pequenos problemas numa visão desse tipo. O primeiro deles é que o Brasil é uma sociedade urbana. Na sociedade urbana não existe, na região urbana, não existe emprego agrícola. É extremamente difícil, apesar das experiências que foram tentadas, plantar soja na esplanada dos ministérios, por exemplo. Né? É extremamente difícil. Ou então minerar, né, dentro das cidades. Então, o desenvolvimento industrial e dos serviços é o centro é o dínamo do desenvolvimento econômico. É o desenvolvimento industrial e dos serviços. Os serviços dependem do desenvolvimento industrial. Não há desenvolvimento do setor de serviços sem desenvolvimento industrial. Aliás, o desenvolvimento agrícola também, porque não há nada na agricultura moderna, característica da agricultura moderna, que não seja produzido no setor industrial. Por exemplo, a colheitadeira, os fertilizantes, tudo isso é resultado de um processo industrial. Muito bem. O processo industrial depende da energia, né? Isso é realmente vital, assim como o próprio desenvolvimento agrícola. Depende da energia, da geração de energia. Então, eu queria fazer uma observação que me preocupa um pouco, mas eu não tenho muita certeza, que é o seguinte, é que os planos de desenvolvimento, e como já foi dito aqui, o grande recurso energético brasileiro, hoje em dia é o pré-sal também, mas isso é uma questão que levará um tempo ainda razoável para atingir níveis de exploração significativos, é a eletricidade. Eletricidade, desafortunadamente no passado recente, se deu ênfase a termoelétricas. Um grave erro ambiental, grave erro do ponto de vista de divisas e assim por diante. Mas contratou-se uma consultora inglesa, na época, para fazer o plano de desenvolvimento energético do Brasil. Imagina uma consultora inglesa que veio aqui fazer o plano de desenvolvimento energético do Brasil. É algo extraordinário, mas, naturalmente, foi feito, né? Então, muito bem. Então, o grande, digamos, perspectiva brasileira na área de energia elétrica. O que me preocupa um pouco, pelo menos num passado recente, os planos de desenvolvimento, as necessidades de investimento, eram feitos com base numa projeção de crescimento de 4%. 4%, eu queria dizer aos senhores, de crescimento econômico, fará com que o Brasil permaneça subdesenvolvido durante décadas. Décadas. Não é suficiente. Como o desenvolvimento, na realidade, não é o que vai gerar energia elétrica,
é a energia elétrica que permite gerar o desenvolvimento e não o contrário. Se quando se parte de uma estimativa, não sei baseada em quê, baseada num passado de baixas taxas de crescimento, de 4%, faz com que o investimento no setor elétrico seja baseado, digamos, numa hipótese de crescimento de 4%. 4% é insuficiente para promover o desenvolvimento econômico brasileiro. Simplesmente. Isto é, para reduzir a distância que nos separa dos países desenvolvidos. Porque o desenvolvimento, naturalmente, é uma questão comparativa. Ninguém é desenvolvido ou subdesenvolvido sozinho, assim como ninguém é alto ou baixo sozinho. Você é alto comparando com outras pessoas, é baixo comparando com outras pessoas, é desenvolvido comparando com outros países, não é isoladamente. Não é? Então, isso é uma questão muito importante. Naturalmente, e eu quero dizer aqui, porque é importante, há um esforço grande no passado e no presente também para criar obstáculos à construção de grandes usinas hidrelétricas no país. Um esforço consistente de ONGs internacionais, de organismos internacionais, né? Que, por exemplo, obstaculizaram durante muitos anos a construção, por exemplo, vou dar um exemplo, das usinas do Jari, ali, né? Santo Antônio e tudo, que foi obstaculizada por organismos internacionais e por países, naturalmente, todos os países são estrangeiros, né? E por terceiros países, né? Não é verdade? Então, isso cria uma dificuldade enorme no Brasil, já que uma grande parcela, uma parcela não grande, mas muito mediatizada, né? Digamos, segue essa visão, né? Enfim, o que, aliás, aumentou muito os custos e acho eu que cria problemas com as usinas a fio d'água por causa toda a dificuldade, irregularidade do rio, da vazão do rio. O doutor Altino conhece isso de sobra, mas isso cria uma dificuldade muito grande, né? A dificuldade em construir reservatórios por causa da oposição de ONGs internacionais, que de brasileiras não tem nada, né? Financiadas por terceiros países. Não ficamos aqui no mundo da fantasia, né? Essa é que é a realidade. A realidade é esta, né? Então, nós temos grande dificuldade de construir as grandes usinas. Muito bem. Do ponto de vista da integração, propriamente, que naturalmente que a integração, como o doutor Altino já mencionou, o Brasil é 50% de qualquer coisa. 50% da pobreza no continente, 50% das desigualdades, mas é também 50% dos recursos energéticos. Assim, hoje em dia, com o pré-sal, terá uma participação muito grande na área do petróleo também, né? Então, e as vantagens que ele enumerou são todas corretas, e que o Brasil deve também liderar esse processo. E que esse processo, só para atender aqui o comentário do presidente da comissão, depende em grande medida da celebração de tratados. Mesmo onde, digamos, o potencial energético está na fronteira, mesmo aí. Quando está dentro do outro país, mais ainda, como é o caso do Peru, porque as usinas estariam dentro do território peruano. Então, a necessidade de uma sólida base jurídica seria extremamente importante. E da Guiana também estão dentro. Então, é necessário isto, né? Por outro lado, digamos, um comentário também de natureza mais geral, né? Quer dizer, a questão é que os países do continente, muitos deles, não têm recursos necessários para a realização de obras de grande envergadura. Certamente, Itaipu não teria sido construída se o Paraguai tivesse que arcar com 50% dos recursos necessários na época. Não teria sido possível. E muitos países têm uma carga tributária muito baixa,
muitos países na América do Sul têm carga tributária baixa. Isto é, o Estado dispõe de poucos recursos para investir em grandes obras de infraestrutura. Por outro lado, muitos desses países também têm dificuldade de acesso ao mercado internacional de capitais. Apesar de haver grande abundância de capitais, certos países têm dificuldade. Um país que tem dificuldade de acessar o mercado internacional de capitais, né, certamente é a Argentina. É um país que tem dificuldade de acessar o mercado internacional de capitais, e outros países também por razões distintas, né? Entre elas, a baixa carga tributária, que torna mais difícil depois o pagamento dos empréstimos. Né? Então, com isto tudo, o Brasil se torna o grande motor da integração. Vai haver integração da América do Sul ou não, dependendo do Brasil. Isso é o resumo. Depende, como aliás disse o senador também. Vai depender do Brasil. No Brasil, tudo depende. Como dizia, né, um amigo meu que trabalhava na Líbia costuma chover de cima para baixo. Isto é, as decisões têm que ser tomadas no mais alto nível para que as coisas aconteçam. Então, no Brasil é a mesma coisa, né? É necessário que haja uma decisão muito forte, vamos colocar em pratos limpos, da presidenta da República, fica, está a presidência do Executivo, vamos deixar claro, da presidenta da República, né, que comanda o Executivo, né, para que haja uma ênfase grande de parte dos diferentes ministérios para que os projetos de integração e os tratados sejam negociados. Né? E, naturalmente, quem dá o tom da administração, quem dá o tom da política é o presidente da República, não são os ministros, por razões óbvias. No regime presidencialista é assim. Se o presidente ou a presidenta determina uma determinada, enfim, aponta uma determinada prioridade, aquela prioridade será cumprida. Se não apontar, dificilmente, porque serão outras as prioridades. Né? Boas ou mais, não importa, mas o fato é esse. Como a questão da integração é uma questão central para o Brasil, na minha opinião, é uma questão central para o Brasil, por várias razões, razões políticas, razões econômicas, sociais, assim por diante. Algumas delas bastante sabidas, mas que é bom repetir. O Brasil não poderá ser um país desenvolvido, estável, cercado por vizinhos subdesenvolvidos e, portanto, instáveis. Não poderá. Então, é do interesse do Brasil promover o desenvolvimento dos países vizinhos. Por essa razão, até por uma razão egoísta. Claro, a solidariedade, a generosidade, tudo isso é importante, mas há uma razão egoísta. Né? É verdade? Então, esta razão é muito importante. O Brasil não poderá ser um país desenvolvido sem isso. Isso será um país mais desenvolvido se ele estiver numa região desenvolvida economicamente. Então, para esses países todos, o que ocorre na região, de uma forma geral, é uma pequena demanda doméstica. Né? A demanda é pequena e, às vezes, o potencial de geração de energia é grande. E onde pode haver uma demanda maior é no Brasil. Talvez um pouco na Argentina também. Mas, por exemplo, o Chile é um país de pequenos recursos energéticos, né? Com alguma demanda pequena, porque os países são, em geral, de dimensão de mercado relativamente pequeno. O Chile talvez tenha 15 milhões de habitantes, não sei se chega já a isso, né? Mas, enfim, são mercados limitados pela sua dimensão, né? Não só pelo número de habitantes, como até pelo nível de renda. Então, a demanda efetiva é pequena, né? Enfim, então, eu queria comentar também o seguinte, que há uma questão interessante, né? O doutor Altino havia mencionado, e eu não vou contradizer de forma alguma, e é verdade que a grande parte da integração se faz na área da energia elétrica e do gás, fisicamente. Mas na área do petróleo, poderia haver uma integração muito maior. E vou dar um exemplo simples. O Brasil, creio, não importa petróleo do Equador, nem da Venezuela.
Porque a Petrobras tem uma política externa própria. Que ela desenvolve. Então, por exemplo, a integração da América do Sul, talvez para a Petrobras não seja um objetivo estratégico, porque, se fosse, importaria petróleo da Venezuela e do Equador, países com os quais nós temos grandes superávites comerciais e cuja oferta exportável é muito reduzida. O principal produto de exportação do Equador é o petróleo, né? Talvez alguma coisa na área de frutas, como banana, etc., que também não importamos, né? Enquanto que a Venezuela também, o seu grande produto de exportação é o petróleo. Então, é o seguinte, é preciso compatibilizar a política externa da Petrobras com a política externa do Brasil. É uma certa diferença entre a política externa brasileira e a da Petrobras, né? Por outro lado, há outras entidades que também, às vezes, não estão muito sintonizadas com a política externa brasileira, né? E isso é algo grave, porque retira a unidade e retira a coerência da política. Então, estamos aqui nesse seminário, preocupados com a integração energética é o futuro, etc. A integração sul-americana é o futuro, e, no entanto, nós não importamos petróleo nem do Equador, nem da Venezuela. Então, tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa está errada, né? Enfim, isso pode parecer um pouco heterodoxo, mas eu estou, aliás, como sempre fui, continuarei sendo, né? Sou uma pessoa heterodoxa, né? De modo que não posso me furtar a heterodoxia, né? Enfim, então, digamos, para resumir, O Brasil sempre foi assim? Ou somente recentemente? Não é, nunca foi assim a vida inteira, não. Não era assim, não. Né? É verdade. Então, por exemplo, há enormes dificuldades na questão, isso o doutor Altino conhece melhor do que eu também, o Nelson também, na questão da construção da refinaria, né? Abreu e Lima, em Pernambuco, enormes dificuldades e todo tipo de dificuldades, né? Grande preocupação da Petrobras com que a PDVSA participe do mercado interno brasileiro. Não está preocupada com a Texaco, não está preocupada com essas outras empresas estrangeiras, ela não se preocupa, curiosamente, né? Mas, enfim, é uma coisa curiosa, né? Com a PDVSA ela está preocupada, mas com a Texaco e outras, né? E várias outras empresas estrangeiras que atuam no setor de distribuição no Brasil, né? E também no setor de exploração. Então, é difícil compreender isso, né? São grandes empresas que têm, né? O BNDES tem contribuído de forma muito significativa para o processo de integração da infraestrutura da América do Sul, porque a construção da infraestrutura, da qual a energia é uma parte, né? É uma parte da infraestrutura, enfrenta as dificuldades que eu mencionei, dificuldade de recursos dos países, dificuldade de acesso a empréstimos internacionais, por falta de garantias, né, muitas vezes, ou por outras razões, né? E o BNDES, isto é, o Brasil e o BNDES, têm contribuído de uma forma muito significativa para fornecer capital à realização desses investimentos, inclusive na área de energia, como foram os gasodutos, de uma forma geral, na Argentina, e o financiamento de obras de hidroeletricidade, como foi o caso do Equador, e assim por diante. De modo que tem havido uma contribuição muito importante do Brasil, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Justamente suprindo esse capital que falta. É preciso dizer, vamos deixar claro, que não há nenhuma generosidade nisto.
Não é? Nós estamos aí financiando obras que são feitas, em geral, por empresas brasileiras, grandes empresas de construção brasileira, que está correto, não está? Evidentemente, não poderíamos fornecer recursos para que empresas de outros países fossem realizar as obras. Seria uma coisa um pouco, digamos, exótica, né? Um pouco rara, né? É verdade? Enfim, é natural, mas isso traz também benefícios para o Brasil, porque na realização dessas obras aumentam as exportações brasileiras de bens e de serviços, né? E assim por diante, né? De modo que tem havido uma contribuição importante, né? Então, eu queria dizer que esses são comentários que, com relação ao Arco Norte, mas isso o doutor Rubner vai falar, o Tino já falou. Quer dizer, há grandes vantagens gerais da integração, como já mencionou o doutor Altino, em termos de confiabilidade do sistema, de redução de custos, questão das diferenças dos regimes hidrológicos, etc., né? No Arco Norte, há pouca demanda no Brasil por energia, mas o importante é que isso vai permitir a interligação com o conjunto do sistema elétrico, né? Isso é importante, porque o fato é que a demanda local é pequena, assim como a demanda local nesses países, como no Peru, na Guiana, são demandas muito pequenas. E o mercado que existe é o mercado brasileiro. Enfim, estou vendo aqui meus amigos do BNDES esperando para saber se eu vou dizer alguma coisa. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Muito bem. Mas eu queria, então, agradecer ao convite. O senhor está nos deixando curioso, embaixador. Por quê? Quer que eu continue? O senhor quer me dar mais tempo? Não tem problema, não. Vossa Excelência afirma que os amigos do BNDES estão preocupados com aquilo que Vossa Excelência vai dizer. Diga! Não. Todos eles ficam preocupados, não sabem o que pode vir, né? Não, pelo contrário, eu tenho elogios importantes da atuação do BNDES, né, em prol da integração sul-americana, especialmente. Vou mencionar o doutor Melim aqui presente, que é diretor internacional do BNDES, né? E que durante todo o período da gestão atual e das gestões anteriores também, né? Fizeram com que o BNDES desse uma grande contribuição a esse esforço, né? Naturalmente, eu tenho opinião, por exemplo, do ponto de vista de integração, já que o senhor me tentou, que é o seguinte: seria de grande importância que o BNDES, que o Brasil acertasse a possibilidade de acesso a linhas de crédito específicas do BNDES a empresas dos países, pelo menos do Mercosul. Se nós estamos num esforço de integração econômica com esses países, que pretende, no futuro, criar uma economia só, enfim, toda a retórica que existe em torno disso, não seria nada equivocado, e, pelo contrário, seria muito importante que o BNDES pudesse ter linhas especiais de crédito para que empresas dos outros países, satisfeitas as garantias normalmente exigidas por empresas brasileiras, tivessem acesso a empréstimos do BNDES. Uma empresa, digamos, de qualquer país do Mercosul, né? Segundo, porque o BNDES dá empréstimos a empresas multinacionais no Brasil, instaladas no Brasil. É verdade, doutor Melim? É verdade, o doutor Melim concorda comigo, né? Portanto, não seria nada demais, e pelo contrário, muito positivo, que uma empresa uruguaia, argentina, paraguaia pudesse ir ao BNDES e pedir um empréstimo, satisfeitas as condições normais pelas quais o BNDES concede empréstimos a empresas brasileiras e multinacionais instaladas no Brasil. Né? E multinacionais. Eu, durante muito tempo, procurei descobrir na legislação o que impediria o BNDES de fazer isto. Mas nunca consegui uma resposta que me dissesse: está aqui o artigo que proíbe. Pelo menos eu não conheço, pode ser que exista. Não estou dizendo porque eu não sou do BNDES.
mas seria de grande importância. Tudo isso, como eu disse antes, tudo depende de chover de cima para baixo, né? Se não chover de cima para baixo, isso é, se não houver uma determinação ao Conselho de Administração do BNDES para que tome essa iniciativa, por exemplo, isso não vai acontecer por causa da mecânica normal, da instituição, das demandas, né? Mas seria de grande importância, acho eu. Posso estar equivocado. Seria tão bom dar um empréstimo desse quanto dar um empréstimo para a Ford, né? Vai dar nome aos bois, né? Ou para qualquer outra empresa multinacional. Muito bem. Né? Que tem acesso aos mercados internacionais, que não precisam do dinheiro do BNDES para fazer investimentos no Brasil. Não precisam, porque tem acesso e tem recursos próprios para isto. Né? Não precisam dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Né? Certo? Obrigado, já que o senhor